Eu queria, então, dar as boas-vindas a todos. Boa tarde a todos, boa noite. Inicialmente, ao nosso querido presidente Pietro Novelino e todos os confrades e convidados. Eu queria, inicialmente, manifestar a tristeza da Academia Nacional de Medicina com o falecimento do acadêmico Ivo Abraão Nesralla. E, ao mesmo tempo, a alegria de podermos novamente revisitar grande parte de suas atividades e conquistas em benefício da medicina e de tantas as pessoas. Temos a honra de contar aqui também com familiares do acadêmico Nesralla e eu queria agora passar a palavra ao secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, para, em nome da diretoria, apresentar algumas informações e lembranças, principalmente, do nosso querido Ivo Nesralla. Em seguida, conforme o programa e já a tradição, nós teremos 3 acadêmicos e, em seguida, abriremos a palavra aos confrades e representantes da família. Acadêmico Brandão, por favor. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Rubens Belfort, excelentíssimo senhor ex-presidente Pietro Novelino, queridos confrades, convidados, a família do professor Nesralla, em particular a Paula Nesralla. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que todos estejam vendo aqui essa tela. Essa é uma sessão da saudade em homenagem ao acadêmico Ivo Abraão Nesralla. Nosso acadêmico Ivo Abraão Nesralla era o acadêmico de número 631 e a sua cadeira de número 32 tinha como patrono Antônio Félix Martins, o Barão de São Félix. Ele fazia parte da secção de cirurgia. Ele foi eleito em 6 de abril de 2006 e tomou posse no dia 16 de maio de 2006, sob a presidência do nosso saudoso acadêmico, ex-presidente Antônio Luiz de Medina, tendo sido saudado pelo acadêmico Adíbio Domingos Jatene e tendo sido seu antecessor, o acadêmico Pedro Monteiro Sampaio. O professor Nesralla tem esse histórico, Ele se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1962, fez residência médica na década de 60 no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, sob a orientação do professor Adíbio Jatene. Em 1968, ele estagiou em 7 serviços de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos, entre os quais eu destacaria a Universidade de Stanford, o Baylor College of Medicine, o Texas Heart Institute, a Clínica Mayo, a Universidade do Estado de Nova York e o Children's Hospital Medical Center em Harvard Medical School. Posteriormente, ao retornar em Porto Alegre, ele assumiu a chefia do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, em paralelo, ele idealizou e colocou em funcionamento o Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Além de tudo, ele era um pioneiro. Ele realizou, em 1970, a cirurgia de revascularização do miocárdio com a implante de ponte safena, uma das primeiras do Brasil e a primeira no Rio Grande do Sul. Então, nessa noite, a Academia Nacional de Medicina presta essa homenagem, essa sessão da saudade de memória ao acadêmico Ivo Nesralla. Ele será saudado pelos acadêmicos José de Jesus Camargo, pelo acadêmico Gilberto Schwartzman e pelo acadêmico Milton Meyer. Posteriormente, nós daremos a palavra
aos demais acadêmicos e ex-presidentes e aos convidados e familiares do professor Nesralla. Eram essas, então, professor Rubens Belfort, agora sim, entendendo. Essa parte de introdução, essa homenagem da Sessão da Saudade ao acadêmico Ivo Nesralla, e eu devolvo a palavra ao presidente Rubens para que ele possa, então, convidar o primeiro convidado, o nosso primeiro acadêmico que vai falar, que é o professor José Jesus Camargo. Eu faço questão de quebrar o protocolo e, antes de mais nada, dizer que é lindo ver a Paula Nesralla com as crianças do lado dela na telinha. É tão bom isso. Um grande beijo para você. Eu passo a palavra agora, então, ao acadêmico Camargo. Meu caro presidente, queridos confrades, eu queria fazer uma saudação especial à Paula e à sua família. E é um amigo muito querido do Instituto de Cardiologia, meu colega de turma, o Dr. Renato Calil, que está aqui presente. O renomado cirurgião cardíaco, membro titular dessa academia, onde ocupou a cadeira 32 da secção de cirurgia por 14 anos, foi uma figura pública com um currículo de causar inveja. Eu vou me ater a aspectos extracurriculares para homenagear o homem Ivo Nesralla e mostrar aos que não tiveram a oportunidade do convívio mais próximo porque nós lamentamos tanto a sua morte. Ivo era um homem determinado, corajoso, sensível e apaixonado pela arte, especialmente pela música. Uma história famosa no meio cultural e artístico do Rio Grande do Sul remonta a uma conversa entre Mário Quintana e literatos franceses na década de 70, quando Mário contava da alegria que sentia de ser um residente de Porto Alegre. Quando os estrangeiros quiseram saber o que essa cidade, que era a 4ª ou 5ª capital brasileira, situado lá na ponta de baixo do país, tinha de tão especial, ele falou da beleza do Rio Guaíba, com o seu pôr do sol incomparável, da beleza arquitetônica do centro histórico, do charme do Teatro São Pedro e da riqueza cultural da Feira do Livro. Como os interlocutores continuavam olhando com ar de desconfiança, ele teria se socorrido de um último argumento. A minha cidade é tão maravilhosa que tem até uma orquestra sinfônica. Pois o Ivo Nesralla tomou o bastão dessa chama e, durante 23 anos divididos em 2 períodos, tratou de manter viva a nossa OSPA, razão de orgulho dos porto-alegrenses e da comunidade cultural do Rio Grande do Sul, por onde desfilaram os mais importantes maestros brasileiros durante os seus 70 anos. Uma grande parcela da sobrevivência da OSPA se deveu à persistência e desprendimento de Ivo Nesralla, especialmente nos tempos de crise, quando a arte é sistematicamente considerada supérflua. Mas o Ivo era muito e o tempo todo um operário da medicina, a sua grande paixão. Tinha também aquela cota de audácia e teimosia indispensáveis para quem pretenda se aventurar por caminhos novos, aqueles que os outros, por inércia ou comodismo, nunca se arriscariam. Quando terminou a graduação, movido por uma inquietude que não conseguia conter, saiu em busca de qualificação técnica, depois que descobriu o encanto pela cirurgia cardíaca. Voltando a Porto Alegre, encontrou uma realidade desproporcional ao tamanho do seu projeto, mas isso só serviu para despertar-lhe a gana de conseguir. Sendo aquele tipo de gente que não se intimida com o quanto o projeto pareça mirabolante, ele não sossegou até criar o serviço de cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia. Ter um serviço reconhecido pela excelência foi só o combustível para novas conquistas. A maior delas, o sonho do transplante cardíaco, que vinha sendo retomado nos Estados Unidos depois do advento da ciclosporina, que alimentava a expectativa de controle efetivo da rejeição, responsável pelo fracasso das experiências iniciais. Empolgado por essa novidade, Nesralla nunca mais sossegou, até que em 2 de junho de 84, fez o primeiro transplante cardíaco, reinaugurando no Brasil esta nova fase de esperança para os cardiopatas terminais. A minha relação mais próxima com Nesralla começou há 32 anos,
quando, em maio de 89, fizemos o nosso primeiro transplante de pulmão e, a partir de então, compartilhamos muitas madrugadas em que a seleção dos doadores e a captação de órgãos nos fez vizinhos, também na caixa torácica. Nada diminuiu o entusiasmo do Ivo. Não interessava o horário ou quanto tinha sido pesado o dia que terminava. Eu lembro-me de uma noite em que um doador jovem tinha sido trazido justamente para o seu instituto. Cheguei no hospital às 21 horas, o pulmão era maravilhoso, e todo mundo só esperava a chegada do Ivo para confirmar o aproveitamento do coração. Às 23 horas ele chegou. E a julgar pela elegância do smoking, vindo de alguma festa do Country Club. Revisou os eletrocardiogramas, checou a dose de vasopressores e, depois de um suspiro, disse muito sério: a minha preocupação com as drogas usadas é como estará a mitocôndria. Não resisti. Desculpe, professor, mas desde as 9 da noite, quando cheguei, não passou ninguém por aqui com este nome. Ele me encarou com uma cara indefinida, depois abriu o seu sorriso enviesado e se rendeu. Não tem jeito, vou ter que trocar de roupa e já volto. Dessa época, a admiração mútua só cresceu. E a minha entrada na Academia Nacional de Medicina, onde ele já estava há 4 anos, aumentou ainda mais a proximidade. E com as inúmeras viagens que fizemos juntos nas quintas-feiras de manhã, naquela época, e eu gosto tanto de lembrar, em que ninguém contaminava ninguém. Todos os postulantes a uma cadeira na Academia Nacional de Medicina nos últimos anos foram aconselhados a programar a visita à bancada gaúcha, começando cedo da manhã pelo Instituto de Cardiologia, onde estavam o Gottschall e o Nesralla. Às 11 horas, uma visita ao Gilberto Schwartzman no Hospital de Clínicas. Às 13 horas, almoçavam comigo. E depois do churrasco e do Malbec, eu os deixava no laboratório do nosso amado e saudoso João Pedro Marques Pereira. Habituei-me a almoçar ouvindo os comentários dos candidatos sobre a gentileza dos acadêmicos gaúchos e, com muita frequência, da fidalguia da recepção do professor Nesralla. Ele era assim, doce, generoso, um líder determinado sem prepotência, mas que se rebelava quando alguém questionava sua ambição, porque não admitia que as nossas mazelas sociais e econômicas fossem limitantes do tamanho dos seus sonhos. O nosso convívio mais intenso ocorreu há poucos anos, quando a sua amada Paulita adoeceu e foi operado de urgência de um aneurisma roto de aorta ascendente. A cirurgia realizada por seus assistentes foi um sucesso e ela teve alta no fim de uma semana. Poucos dias depois, voltou ao hospital em choque hipovolêmico por sangramento em um ponto da inserção da prótese. Esse pós-operatório foi complicado por um hemotórax em organização na pleura direita, provocando uma restrição importante que lhe impunha ofertas crescentes de oxigênio. Eu fui chamado para avaliá-la e agendamos a cirurgia de remoção do encarceramento pulmonar para o dia seguinte. Enquanto me preparava para entrar em campo, ouvi dele um pedido que me surpreendeu pela pungência e pelo desespero. Camargo, não deixe a minha mulher morrer, porque eu não saberia viver sem ela. Era um ser humano aterrorizado na sua essência, pela ameaça real de perda da sua referência afetiva e do quanto isso significaria de irreparável solidão. Alegro-me saber que a Paulita está bem com sua amada família, na qual ele assumidamente depositou o somatório de todas as suas paixões que o moveram ao longo desses 82 anos de uma vida plena de grandes desafios e conquistas brilhantes. Quando o Ivo adoeceu, muitas vezes nas reuniões da academia ouvimos os lamentos dos confrades pela falta que sentimos da sua presença cordial e fidalgo, mas ao menos sabíamos onde ele estava. Até que em 16 de dezembro fomos estremecidos pela notícia de que ele não estava mais. Com esse sentimento de saudade, estamos aqui para prantear a perda de Ivo Nesralla, que deixou em mim 2 sentimentos. O da aventura por tê-lo conhecido e da tristeza por ter aproveitado menos do que poderia. Obrigado, Paulita, Ivo Júnior, Carlos e Paulinha, por terem cuidado dele, por nós.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Lindas palavras. E eu passo agora a palavra novamente. Brandão, por favor. Gostaria, então, agora de convidar o acadêmico Gilberto Schwartzman para fazer uso da palavra e saudar e homenagem à memória do acadêmico Ivo Nejrala. Por favor, Gilberto. Ilustre presidente Rubem Belfort, ilustre secretário Carlos Eduardo Brandão, confreiras e confrades, familiares do meu saudoso professor Ivo Nejrala, minha querida Paulita, filhos de Ivo, colegas, amigos, senhoras e senhores. Ivo Nejrala foi um dos mais importantes médicos gaúchos de nossos tempos. Quem andar por Porto Alegre, percorrer ruas, avenidas, instituições, conversar com aqueles dedicados à saúde, o pessoal da cultura e das artes, os políticos, os que leem jornais, ou mesmo a gente mais simples, saberá imediatamente que Ivo Nejrala foi uma figura pública. Não refiro-me apenas ao médico, professor e diretor de hospital reconhecido, falo de alguém que fez parte da construção da memória e autoestima de nosso Estado. Sob sua liderança, o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul obteve reconhecimento no país e no exterior, formando centenas de especialistas que hoje brilham nos 4 cantos do planeta. Ivo Nejrala liderou ações que podem ser resumidas numa só palavra: inovação. De minha parte, orgulho-me em dizer que todas as formas que conheço ou pude encontrar de dizer a ele o que sua figura representa para a medicina do Rio Grande do Sul e do país, com muito orgulho, Paulita, eu tratei de fazê-lo em vida. E que sensação maravilhosa é esta que agora sinto de ter dito ao Ivo, em vida, o que ele sempre mereceu ter ouvido de todos nós. Paulito e os filhos sabem que, mesmo durante os momentos mais difíceis, quando a doença de Ivo o impediu de frequentar as atividades acadêmicas, se Ivo não ia a Roma, nós dávamos um jeito de levar Roma até a casa de Ivo. E nós tratamos de homenageá-lo com prêmios e distinções sempre merecidas, as quais Ivo recebeu sentado em sua poltrona preferida na sala de estar de sua casa, mirando o belo jardim, entre os livros, as obras de arte, os sons dos compositores clássicos que ele tanto apreciava, e cercado do amor de sua esposa, filhos e netos, por ele tão amados. Ivo Nejrala foi tudo na medicina e impulsionou a cultura do Rio Grande do Sul. Liderou as mais importantes iniciativas científicas em sua especialidade e grandes projetos culturais na nossa terra. Presidiu a Fundação Bienal de Artes Visuais e nossa Orquestra Sinfônica. Há alguns anos, num final de semana de inverno, Leonor e eu fomos à cidade de Gramado. Repousando no quarto do hotel, escutamos uma música delicada que parecia vir do salão principal e eu pensei, meu Deus, não pode ser. Alguém está tocando ao piano as variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach. Estarei eu sonhando, pensei. E era uma interpretação de rara qualidade. Poucos se arriscariam, num salão de hotel, em Gramado, quase anonimamente, com a doçura e complexidade dos movimentos, tocar Bach. Nos vestimos e fomos escutar mais de perto. No salão vazio, o pianista nos recebeu com um sorriso, como se percebesse o nosso encantamento. Ao concluir o repertório, aproximou-se de nós e perguntou se éramos apreciadores de Bach. Eu respondi que sim. E perguntei a ele o que fazia ali naquele hotel um pianista tão talentoso. Ele abriu um sorriso e disse que ocupava os seus fins de semana a tocar Bach pelas cidades do interior do estado. O rapaz disse que me reconhecera. Eu era amigo do professor Ivo. Foi então que lembrei-me dele, das cerimônias do Instituto de Cardiologia. Ele era o pianista que Ivo havia contratado para tocar no Instituto.
Falamos um pouco de sua trajetória e do inusitado que foi o convite feito a ele por Ivo Nezhala para ser pianista contratado do Instituto de Cardiologia. Eu pergunto aos ilustres confrades e confreiras quantos hospitais no Brasil têm em sua folha de pagamento um pianista clássico, contratado para alegrar as pessoas, dar vida, luz e conforto aos pacientes, familiares e funcionários da instituição. Eu não me refiro ao convite eventual, à contratação de um músico para uma cerimônia específica. Eu falo, meus queridos, de incluir entre os funcionários de uma instituição médica um pianista clássico de alta qualidade. Schopenhauer falava dos segredos de viver bem, o gosto pela vida, o olhar para dentro de si próprio, a valorização da paz interior, a compaixão e, em especial, a importância de exercitarmos o amor pela arte, pelo que ela representa de mais elevado e sublime, a busca da beleza. Ivo Nezhala vivia assim, era feliz em casa e na rua, amava a esposa, os filhos, os netos, amava a medicina, a música e as artes. Num belo dia de fim de primavera, eu terei um sonho, como diz o poema de Pessoa, e eu estarei a caminhar pelas avenidas que Quintana descreveu de Porto Alegre, e Ivo será nome de rua, tenho certeza disso. Ivo Nezhala será nome de rua em Porto Alegre. Isso há de acontecer, eu tenho convicção. E não me surpreendo se, numa dessas manhãs ensolaradas, como hoje, nesse começo de outono, porto-alegrense, daqueles que nem mesmo a flor da quaresmeira se move, alguém noticiasse que a sua instituição mudou de nome e passou a se chamar Ivo Nezhala. Os queridos confrades e confreiras sabem, quando adentramos o salão principal da academia, ladeados pelos mais ilustres representantes do panteão médico nacional, na noite da posse, nós vivemos a ilusão poética da imortalidade, que nos brinda pelo reconhecimento de nossos pares. Pois a imortalidade de Ivo transcende a academia. Como na Divina Comédia, quando Dante se banha nas águas do Létis, Ivo também sai purificado de nosso paraíso terrestre. Suas conquistas estão gravadas em bronze em nosso estado. São marcas perenes da medicina e da arte e ficarão para sempre na memória da gente orgulhosa aqui do Sul. Um abraço carinhoso à Paulita e à família. Obrigado pela deferência, meu querido presidente Belfort e meu querido secretário Brandão. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Schwartzman. É muito bom ver os confrades do Rio Grande do Sul, assim, tão unidos e, como sempre, no mais alto nível, porque isso também é uma homenagem ao acadêmico Nezhala. Acadêmico Brandão, por favor. Presidente, então, nós chamaríamos então agora o acadêmico Milton Meyer para fazer a sua homenagem à memória do acadêmico Ivo Nezhala. Professor Milton Meyer, a palavra é sua. Tem que ligar o som, tem que ligar o microfone. Continua, agora ligou, Milton. Desligou. Desligou de novo, professor. Desligou Milton, o som, professor. Você está sem som, por favor. Doutor Milton, eu enviei uma solicitação para o senhor abrir o microfone. Agora já está. Obrigado. Isso é coisa de velho lidando com o computador, viu? Senhor presidente Rubens... Acho que isso é mais coisa de computador velho. Acho que o computador que está velho, Milton. Novíssimo. Queridos acadêmicos, acadêmicas, tenho hoje a tarefa honrosa, porém difícil, de falar depois de José Camargo e de Gilberto Schwartzman. Senhora Paula Nezhala, minha querida amiga Paulita, a doutora Paula Nezhala, Carlos e Ivo Júnior. O poeta
Pablo Neruda, no enterro de um grande amigo seu, iniciou seu discurso dizendo: estamos aqui para enterrar alguém que é ininterrável. Hoje, estamos aqui para homenagear um imortal, Ivo Abrão Nesralla. Como podemos nós, os que ficamos, homenagear os nossos mortos se eles são imortais? Já foi dito que tudo que tinha a ser dito sobre o Ivo Nesralla. E ele, como estudante, ele já era interessado na cirurgia cardíaca e trabalhava na parte experimental na sua faculdade. Quando ele terminou a sua residência em São Paulo, ele já foi casado com Paulita, ele foi em seguida para os Estados Unidos, como já foi dito. Voltando a Porto Alegre, assumiu a chefia do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Departamento de Cirurgia da UFRS. Foi aí que ele dirigiu 3 grandes cirurgiões que trabalharam a vida toda com ele, com exceção de um: Paulo Brates, Renato Calil e Fernando Lucchesi. Eu quero contar alguns detalhes da minha relação com o Ivo Nesralla, porque tudo que tinha a ser dito sobre o Ivo já o foi. Em 1968, estávamos sentados juntos em São Francisco, no congresso do American College of Surgeons, e assistimos à palestra de René Favaloro, apresentando os primeiros 141 casos da operação que o tornaria famoso no mundo inteiro, a ponte de Safena. Logo depois da apresentação, o Ivo virou-se para mim e disse: quando eu chegar no Brasil, vou fazer essa operação. Poucos meses depois, fez uma das primeiras revascularizações do miocárdio no Brasil. Christian Barnard, como é fartamente conhecido, fez o primeiro transplante. No primeiro ano, houve uma corrida para fazerem transplantes. Inclusive, fizeram aproximadamente 100 transplantes no ano de 1968. Mas poucos transplantados sobreviveram mais que uns poucos dias. Só depois de 10 anos surgiu a ciclosporina, que resolvia o problema da rejeição. Ivo Nesralla foi o responsável pelo primeiro transplante cardíaco da nova era sem rejeição, com a ciclosporina. Ivo Nesralla foi ainda responsável pela implantação do primeiro coração elétrico no Brasil. No ano seguinte, fez também a primeira cirurgia com o uso da técnica robótica. Das muitas viagens que fizemos juntos, 3 ou 4 ficaram bem guardadas na minha memória. Fomos juntos a Paulo Alto, que fica a uns 50 quilômetros de São Francisco, e gastamos 10 proveitosos dias frequentando o serviço de Norman Shumway, no Hospital Universitário da Stanford. Outra viagem planejada foi para Londres. O objetivo era frequentar o serviço de Magdi Yacob, o mais ativo cirurgião cardíaco do Reino Unido. O Hospital de Yacob ficava numa cidadezinha, Harefield. Foram dias maravilhosos. Em tão boa companhia, Ivo e Paulita. Lembro-me com muita saudade, Paulita, da nossa visita à Catedral de São Paulo, em Londres, quando achamos a estátua do poeta John Donne, o ator do famoso poema Nenhum Homem é uma Ilha, que termina com o nome de filme, Por Quem
os sinos dobram. Estivemos também juntos em Nova York, Paulita, Ivo e eu, e comemoramos o aniversário de um dos filhos do casal que, nessa época, morava na cidade. Certa vez, Ivo e eu fomos jantar num restaurante bem em frente ao Central Park, em Nova York. Logo que sentamos, sentou-se na mesa ao lado o maestro da orquestra do Metropolitan Opera House, James Levine, junto com um tenor italiano também famoso, Ferruccio Tagliavini. Eles falavam tão alto que quase eu e o Ivo não conversávamos, ouvindo os dois. Falavam de música e também de outros cantores. Valeu a nossa noite. Ivo Nesrala não era apenas um cirurgião. Gostava das artes, como já foi dito, da boa leitura e dos bons vinhos. Fui convidado à sua casa várias vezes, estando em Porto Alegre. Gostava também de jogar golfe. Aliás, boa golfista era a Paulita, autora da façanha de 2 holes in one, a jogada mais difícil do esporte. Ivo Nesrala não era apenas um cirurgião. Em 1983 a 91, presidiu, a convite do governador do Rio Grande, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Fui convidado por Ivo para 3 concertos dessa orquestra. Na área da cultura, também assumiu, em 1998, a presidência da 2ª Bienal de Artes Visuais. Foi agraciado com o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre pela Câmara Municipal. Foi eleito, como já foi dito também, membro da Academia Nacional de Medicina, sendo saudado pelo seu mentor, Adib Jatib. Ivo Nesrala foi um cirurgião a quem foi dada uma caixa de ferramentas, como diz no poema do inglês Robert Sharp. Foi dada uma caixa de ferramentas, um manual de instruções e, com um punhado de instrumentos, construiu degraus para muitos subirem. Ivo Nesrala foi um cirurgião que fez centenas e milhares de cirurgias. O tempo é muito vagaroso para aqueles que esperam, muito brusco para aqueles que temem, muito longo para os que choram, muito curto para aqueles que os regozijam. Porém, para aqueles que amam, o tempo é a eternidade. Ivo, choro a sua morte, mas me alegro por ter tido você como amigo por tantos anos. Querido Ivo, até sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente, acadêmico Milton Meyer. Muito bom mesmo. Eu passo a palavra novamente, então, ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão para continuar. Nós daremos agora a palavra aos ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina. Eu estou vendo aqui presente o nosso ex-presidente Pietro Novelino, depois aos senhores acadêmicos, acadêmicos e acadêmicas, e posteriormente aos convidados. Professor Pietro Novelino, gostaria de fazer o uso da palavra. Professor Novelino. Está sem som. Professor Novelino, tem que habilitar o seu microfone.
Genilson, manda uma notificação para o professor Novelino aceitar. Não precisa, não precisa. Ele e agora, habilitou. Presidente, está me ouvindo? Perfeitamente, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior. Excelentíssimo senhor secretário-geral da nossa academia, acadêmico Brandão. Queria inicialmente saudar a todos os familiares do nosso querido Ivo Nesralla. Em nome da Paulita, eu cumprimento todos os descendentes desse eminente cirurgião. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os oradores que me antecederam, oradores oficiais nessa sessão, acadêmicos Camargo, Gilberto Schwartzmann e Milton Meyer. Senhor presidente, a minha amizade com o acadêmico professor Ivo Nesralla estreitou-se durante a sua campanha. E, nessa época, nos reunimos pela primeira vez no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para traçar um plano de candidatura desse eminente colega. Senhor presidente, já foi dito quase tudo sobre o nosso querido Ivo Nesralla, mas eu vou me permitir citar algumas frases e pequenos comentários. Machado de Assis nos ensina que o louvor aos mortos é um modo de orar por eles. E é o que estamos fazendo nesse momento. E na ótica de Richard, a saudade é o único paraíso do qual não podemos ser removidos. E eu acrescentaria que todo aquele, mais para a Paulita, que sente o perfume do que perdeu, e esse perfume chama-se saudade. Eu tomo a liberdade de citar Maudsley, quando diz que não basta o ser humano, para cumprir determinadas tarefas, oferecer somente sua inteligência, mas principalmente seu trabalho constante, o qual, aliado à máxima vontade, constitui realmente a força propulsora dos homens. Foi isso que nós ouvimos nas brilhantes apresentações que foram feitas pelos nossos confrades. E citaria, nesse momento, Dom Evaristo Arnes, que diz que Deus fez do amor o móvel do mundo e tudo pararia se não fosse o amor. Em homenagem a Paulita, eu diria que o nosso saudoso Elion Pova, num dos seus escritos, diz: daquele momento em diante, os olhos sempre encontraram os belos olhos e o doce sorriso de Paulanita, a nossa Paulita, seja qual fosse a direção. E aí nasceu o amor, e esse amor tornou-se perene, perpétuo, até o nosso desaparecimento, o desaparecimento do nosso queridíssimo confrade. Ivo Nesralla seguiu o seu caminho, mesmo durante tempestades e ventanias, pois a perseverança é o caminho para a perenidade. Senhor presidente,
senhor secretário-geral, queridos colegas que me antecederam. Eu terminaria essas breves palavras citando mais uma vez, já fiz na academia mais uma vez citações do nosso colega eminente escritor Guimarães Rosa, que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Assim, reverenciamos a memória do nosso queridíssimo confrade Ivo Nesralla, que não pôde estar presente entre nós, mas acha-se encantado para sempre nas paredes desta academia. Portanto, minha querida Paulita, familiares, agradeço sempre a gentileza que nos atendeu durante as nossas campanhas para presidente da nossa academia, e o acadêmico Camargo me fez lembrar que, quando fui visitá-lo, ele me ofereceu um almoço que foi o melhor churrasco que eu comi na minha vida. Espero que um dia se repita, né, professor Camargo? Portanto, senhor presidente, termino essas palavras com muito sentimento e admiração pela trajetória que já foi exaltada pelos nossos oradores. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, brilhante como sempre. Eu queria lembrar que faz parte da tradição do acadêmico José Jesus Camargo oferecer o churrasco em Porto Alegre para os candidatos. E se o senhor pretende novamente ser candidato, tenho certeza que o churrasco virá. Obrigado. É claro que, com toda a tristeza, esse também é um clima alegre, no sentido da gente ficar feliz em prestar essa homenagem a quem tanto merece. E acho que esse é o espírito da academia também, é o espírito da gente reconhecer a grandeza dos acadêmicos, também a grandeza da cultura acadêmica nossa, que o acadêmico Nesralla tão bem pontificou. Eu passo a palavra novamente, então, ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão, para continuar com o cerimonial. Presidente, agora nós gostaríamos de saber, a palavra está aberta aos senhores e às senhoras acadêmicas, quem desejar fazer uso da palavra. Acadêmico Fábio Jatene já pediu a palavra. Jatene. Pode fazer uso da mão biológica ou da via da mão eletrônica. Acadêmico Fábio Jatene. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao nosso presidente, Rubens Belfort. Meus cumprimentos a todos os confrades, ilustres acadêmicos. Meus cumprimentos à família, professor Ivo, Dona Paulita, seus filhos Ivo, Carlos e Paula, e a todos os demais convidados que hoje participam dessa sessão. Eu vou falar algumas palavras pela proximidade, pela admiração que eu tinha ao professor Ivo. O professor Ivo foi grande amigo do meu pai. Eles conviveram por décadas e tenho certeza que uma amizade que era muito, muito sólida. Eu, recém-saído da residência, um dia me deparei com o transplante de coração, que já foi agora relembrado, que foi retomado pelas mãos do professor Ivo em 1984. Aquilo me encheu de admiração, porque logo no início da retomada, o professor Ivo já conseguiu realizar esse feito importante dentro da área da cirurgia cardiovascular. Outro ponto que sempre me chamou a atenção foi seu espírito inovador
e uma das demonstrações foi o implante do primeiro ventrículo artificial no nosso meio. Então, eu sempre tive uma admiração enorme pela capacidade do professor Ivo em liderar uma das maiores instituições cardiológicas do país e do mundo, em fazer com que o Instituto de Cardiologia fosse uma instituição muito respeitada e formadora de grandes talentos. E um dia o professor Ivo me ligou e disse: Fábio, eu queria que você viesse aqui dar uma aula e operar um paciente. Aquilo para mim foi o máximo. Eu era um cirurgião de alguns anos de atividade e já com uma razoável experiência, mas aquilo me marcou demais. Eu disse: puxa, o professor Ivo olhou para mim, né? Uma pessoa tão grande, tão importante, querendo conversar, querendo ouvir as opiniões. Eu, na época, fazia aquelas mini incisões e fazia revascularização por cortes pequenos, e ele quis conversar sobre isso, quis trocar ideias. Aquilo foi maravilhoso para mim. Um dia, o professor Ivo me ligou, isso já mais recentemente, e me disse assim: Fábio, eu talvez precise fazer um exame em São Paulo, um exame meio elaborado, e eu queria que você ficasse na retaguarda, porque é possível que haja alguma complicação. E aquilo ainda me deixou mais envaidecido. Eu disse: puxa, ficar na retaguarda de uma pessoa da importância do professor Ivo, para mim é algo assim que me envaidece, mas me enche de preocupação, né? Felizmente, eu não precisei ficar na retaguarda, o exame não foi necessário, o exame não foi realizado, e aquilo foi, de certa forma, tranquilizador para mim, em função da enorme responsabilidade que eu passei a entender que aquele ato poderia representar. Um terceiro ponto que também eu gostaria de deixar ressaltado aqui foi durante a minha campanha. O professor Ivo me ligou e disse: Fábio, eu sei que você vem para Porto Alegre. Ele já tinha me dito isso. Ele falou: quando você vier, me avisa. E ele fez um almoço em casa, né? A dona Paulita estava presente, a Paula chegou por volta do final da refeição, e ele teve a gentileza de convidar os demais acadêmicos do Rio Grande do Sul. E ele me disse assim, ele falou: e com isso você economiza tempo, você vem e já numa reunião já consegue conversar com todos. Então, aquilo também me chamou muito a atenção, uma gentileza enorme de uma pessoa tão importante, tão ocupada, que achou um tempo para me dar um pouco de atenção e facilitar a minha vida. Então, eu nesses anos todos, assim, o que eu pude fazer foi só aumentar a minha admiração, o meu respeito pelo professor Ivo Nezhala. Eu sinto a falta dele. Eu sinto a falta de encontrá-lo nos eventos, de conversar. Eu sinto a falta de ouvir as suas opiniões. Eu sinto muito a falta. E o que me conforta nesse momento é o enorme reconhecimento que ele teve de toda a obra que ele realizou, de todas as suas facetas e de todas as suas enormes capacidades em vida. Isso ficou muito bem representado aqui pelas falas dos que o saudaram, ou relembraram a sua carreira e a sua trajetória. Então, eu, da minha parte, sou muito agradecido à academia por me permitir fazer essa pequena homenagem ao professor Ivo Nezhala, uma pessoa que eu ao longo da minha existência, nutri uma enorme admiração e um enorme respeito. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Fábio Jatene, expressando tão bem sentimentos, não apenas seus, mas também do professor Jatene. Não sei se há mais algum acadêmico interessado agora em falar. Eu vejo o acadêmico José Carlos do Vale. Eu tenho a impressão que depois do acadêmico José Carlos do Vale, nós podemos passar para familiares ou outros representantes da família. Acadêmico José Carlos do Vale.
excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, meus caríssimos confrades que nos antecedeu em muito sensíveis demonstrações de afeto com relação ao nosso confrade Ivo Nejrala. Eu não compartilhei muito da amizade do Ivo Nejrala, mas gostaria de comentar alguns aspectos. Um deles, com relação à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quando o Ivo Nejrala tomou posse na academia, estava lá presente o grande maestro Isaac Karabchevsky, do qual eu sempre fui um grande admirador, e teve uma época que eu frequentava muito o municipal e ficava enleitado com as grandes demonstrações de virtuosismo do nosso maestro. Então, eu tive a oportunidade de me aproximar do Karabchevsky e não sabia a razão por que ele estava na posse do Ivo Nejrala. E ele, muito gentil, conversou: não, eu fui operado pelo professor Ivo Nejrala. Olha que curioso, ele morando aqui no Rio, se dirige a Porto Alegre para ser operado pelo Ivo Nejrala. Eu falei: maestro, eu conheço o senhor de muitos anos atrás. Eu tinha 13 anos de idade, isso que significa 1953, eu ia eventualmente ao Teatro Municipal e assisti uma audiência sua do Madrigal Renascentista. Foi a primeira incursão musical de Isaac Karabchevsky nesse sentido. Aí ele ficou surpreso: ué, você assistiu uma regência minha no Municipal do Madrigal Renascentista? Assisti, maestro. Meu Deus, faz muitos anos. Quero ressaltar que, no momento, Isaac Karabchevsky está com 86 anos. E ele, então, me explicou a razão da presença. Ele havia sido submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio pelo Ivo Nejrala e ficou eternamente agradecido. Em função disso, como uma sequela no bom sentido, o Ivo convidou para reger a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, coisa que ele fez entre 2003 e 2010. E ele se ufanava disso, adorava a Sinfônica de Porto Alegre, e ele e o Ivo Nejrala mantinham uma grande amizade e uma identificação artística musical muito grande. Esse é um primeiro aspecto que eu abordava. Uma certa feita, eu jantei com o Ivo e a Paulita no Yacht Club do Rio de Janeiro, indo com a minha mulher, a Rosângela. E, na hora de nós sairmos do iate do jantar, nós quatro, eu acidentalmente, não sei por que razão, bati a porta e prendi o dedo da minha mulher, parte do dedo na porta, ela berrou. A Paulita me deu uma espinafrada em regra. Eu me senti muito diminuído, mas absorvi bem a admoestação da Paulita. E, por fim, um comentário colateral a respeito dos churrascos gaúchos que recebe os candidatos. O Ricardo Cruz, de saudosíssima lembrança, me falou uma vez, eu acho que o Camargo não sabe dessa história, que ele, estando no Rio Grande do Sul para visitar os acadêmicos, ele, se não me engano, não sei qual deles, que o convidou para comer um churrasco. E ele foi, não sei se foi o Gottschalk ou se foi o mesmo Gilberto Schwartzman, não sei se ele é tão afeito a churrasco assim. Foi lá, ele almoçou. E, em seguida, ele foi visitar o Camargo, uma recepção maravilhosa e tudo. E o Camargo, agora você vai comer um churrasco comigo. José Carlos, tive que voltar ao restaurante e encarar o churrasco pela segunda vez. É um aspecto hilário desse comentário maravilhoso a respeito do nosso Ivo Nejrala e dos nossos estimados gaúchos. Muito bom. Cadê o Zé Carlos do Vale? Brandão, por favor, a palavra é sua.
gostaria de saber se teria mais algum colega, mais algum confrade ou confreira que gostaria de fazer uso da palavra. Bom, não tendo, nós passamos então agora para os convidados e particularmente para a família do acadêmico Ivo Nejrala. Eu estou vendo aqui a Paula Nejrala. Gostaria então que, Paula, que você iniciasse então essa sua fala, e se você depois quiser passar a palavra para alguns outros membros da família ou convidados da família. Fique inteiramente à vontade. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada. A gente está muito emocionado com as palavras de vocês. Estamos muito honrados com tudo que ouvimos e é tudo verdade. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Todos sabem que ele transcendeu medicina, ele não ficou só sendo um médico, ele foi muito mais do que isso, ele era enorme. E a gente tem muito orgulho de tudo isso, a gente agradece muito. Desculpa, eu estou muito emocionada. Eu queria que a minha mãe falasse umas palavras. Ela acompanhou tanto ele, ela fez... Era um casal tão unido, ela participou tanto dessa vontade que ele tinha de fazer tudo, e ela foi tão importante nessas conquistas dele, que eu gostaria que ela também falasse. Obrigada a todos, de coração. Boa noite, também estou emocionada, e principalmente com as palavras da Paula. E não está aparecendo. Está aparecendo ali? Não, está aparecendo. Só fala. Vai, eu quero falar só. Então, a Paula falou uma grande verdade e ela é uma filha maravilhosa, acompanhou bem o Ivo, o pai dela, e aprendeu a fazer cirurgia cardíaca com ele, e por isso que ela opera tão bem. E outra coisa que eu queria dizer é que ele foi muito importante para toda a família, para a medicina também, e eu acompanhei ele de perto, nós nos conhecemos, eu tinha 16 para 17 anos, ele tinha 21, e trilhamos uma vida inteira juntos. Foi muito importante. Eu acho que é difícil ter existido um amor como o nosso. Então, cada minuto que passa, eu sinto mais falta dele. Mas a boa lembrança dele, os bons exemplos, ficaram para todos, principalmente para os filhos e netos. Nós temos 3 netos. 4 netos. O Guilherme, a Mariana, a Joana e o Vicente. 2 são do Carlos e 2 são da Paula. Eles têm acompanhado muito e conviveram bastante com o avô, e eu continuo convivendo com eles, porque nós moramos bem pertinho de todo mundo. Então, é isso, queria agradecer as lindas homenagens, as palavras dos oradores, que tocaram bem no fundo, e a todos nós, e tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também. Muito obrigada, uma boa noite, então. Muito obrigado. Excelente. Paula, suas emoções realmente mostram como nós todos estamos. De modo que você não precisa pedir desculpa por ela, não. Pelo contrário, acho que ela encaixa perfeitamente bem nessa sessão. Não sei se há mais alguém querendo fazer uso da palavra. Eu gostaria de... Pois não, por favor. Paulo Prates. Eu acompanhei o Dr. Ivo por 50 anos. Em 1970, eu fiz 2 uniões na minha vida. Uma com a minha esposa, a quem eu devo tudo que eu consegui, e outra com o professor Ivo Nejrala, a quem eu devo tudo que eu conquistei na minha profissão.
um homem decidido, humilde, com uma coragem para realizar procedimentos pioneiros, que sempre me ensinou que, Paulo, escreve na areia as ofensas que tu recebe e os desgostos que tu recebes, e escreve no mármore aquilo que tu conquistaste. Acompanhei o Dr. Ivo, eu gosto muito de dizer que o Dr. Ivo me ensinou, né, que coragem não é não ter medo, coragem é enfrentar o medo não pensando no que pode trazer de problemas, né, por realizar alguma coisa que o comum das pessoas não conseguia compreender. E foi assim que ele, diversos procedimentos, mas o que mais me marcou nessa trajetória foi quando ele resolveu assumir o reinício dos transplantes que tinham sido abandonados, e ele, com uma coragem extraordinária, realizou o transplante de coração em 1984, como já foi citado. E para isso, eu sempre gosto de lembrar, e que fique muito marcado isso, que esse fato dele ter feito o transplante de coração abriu caminho para essa quantidade de transplantes que tem no Brasil, que antes não havia, porque nós não podíamos fazer... O transplante de rim não era feito com o rim cadavérico, era feito de paciente vivo para paciente vivo. E com o transplante de coração, o Dr. Ivo, arriscando a reputação, que ele tinha a reputação dos grandes cirurgiões do Brasil, ele arriscou essa reputação e abriu caminho para essa quantidade de transplantes de rim, de fígado, de pulmão que nós temos. Eu sempre cito a poesia que ele gostava, que tem na entrada do Texas Heart em Houston, tem uma poesia, que eu não vou dizer ela porque ela é longa, e é em inglês, mas ela termina aqui dizendo que Deus nos dá um livro de regras, um saco de ferramentas e uma pedra sem forma. E durante a vida, nós devemos fazer, com essas ferramentas, devemos fazer dessa pedra ou um empecilho para que a gente continue a caminhada, ou um degrau para subir mais alto. E o professor Ivo Nesralla, ele construiu um degrau e subiu nesse degrau, levando os seus companheiros junto. Então, eu fiz questão de falar nessa homenagem, porque eu tenho uma saudade e um agradecimento muito grande por essa pessoa com quem eu convivi por 50 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que não há mais ninguém inscrito para falar. Eu queria, então, também dizer algumas poucas palavras. Claro, primeiro, eu não sou cardiologista e também não moro no Rio Grande do Sul. Mas mesmo um oftalmologista de São Paulo, mesmo antes da Academia Nacional de Medicina, aprendeu a ouvir falar do professor Ivo Nesralla. E o que foi falado aqui lembrou, de maneira muito enfática, que ele foi muito além da excelência cirúrgica. Não apenas fez todas essas peripécias já comentadas, mas ele foi também um expoente na medicina, na prática da medicina, no ensino da medicina, e um construtor de instituições. Ele fez muito mais do que construir um lindo currículo. Ele também construiu uma instituição e construiu também essa família maravilhosa. Ele foi além da medicina, além da ciência, ficou também nas artes, e eu tenho certeza que viveu da melhor maneira possível, amparado, amado e amando os colegas e seus familiares. Fica a lembrança, fica o carinho e fica a certeza
que o acadêmico Ivo Nesralla viveu a vida como nós todos queremos viver, uma vida muito bem vivida. Então, nosso carinho todo à família, às diferentes gerações da família aqui presentes, e, na posição, então, de presidente, eu quero encerrar essa sessão agradecendo a presença de todos, acadêmicos, convidados e familiares. E, de certa maneira, com a própria sucessão dos fatos e da vida, convidar a todos para que quinta-feira, depois de amanhã, nós possamos assistir uma sessão coordenada pelo outro grande gaúcho, José Jesus Camargo, sobre as mais belas histórias da medicina, contadas por vários cirurgiões da Academia Nacional de Medicina. Boa noite e até quinta-feira, e nosso carinho, mais uma vez, para toda a família Nesralla. Boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, Obrigada. Paulinho. Tchau. Boa noite.